Galera, no final do capítulo 155 foi mostrado o altar de God, e quem prestou atenção viu que sobre o altar tinha a sombra de uma centopeia, e isso pode ter vários significados. Então eu fiz esse vídeo para dar todas as informações que sabemos sobre as centopeias e sobre o povo do subterrâneo, e já vou aproveitar para dizer para vocês a teoria que eu acho que é a mais plausível para explicar isso tudo, então fica comigo depois da vinheta. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já dá aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. No final do capítulo 155 foi mostrado a sombra de uma centopeia sobre o altar de God, e essa sombra coincide com outra revisão que o Murata fez no capítulo em que o Saitama luta contra o Orochi. Sim, ele fez outra revisão naquele capítulo, porém foi uma única imagem na qual ele discretamente acrescentou um pote com formato de centopeia no altar de sacrifícios do God. E falando de dicas sutis, na revisão da luta do Garoto Imperador contra o Homem-Fênix, o Murata fez questão de mostrar em detalhes uma escultura na parede mostrando o Rei do Subterrâneo com duas centopeias gigantes ao redor dele. Mas antes de falar sobre essa escultura e o significado dela, vale dizer que essa imagem estava na primeira revisão da luta do Garoto Imperador contra o Homem-Fênix, e depois houve uma segunda revisão no capítulo que removeu essa imagem, então não dá para saber se isso segue sendo cânone na obra ou não. Mas o significado original dessa escultura era de que o local que é usado como base da Associação de Monstros originalmente pertencia ao povo do subterrâneo. E pra quem não lembra, o povo do subterrâneo foi mostrado logo no primeiro episódio do anime, quando o Saitama teve um sonho no qual ele lutava contra seres muito poderosos, que deram muito trabalho pra ele e até o deixaram gravemente ferido. Mas depois o Saitama acorda e luta contra os reais habitantes do subterrâneo, e na realidade eles não são diferentes dos outros monstros. Ou seja, ele matou o rei deles com um único golpe, e por isso seus lacaios acabaram fugindo. Mas uma coisa muito interessante é que no sonho do Saitama existiam habitantes do subterrâneo gigantes, e os que apareceram para atacar ele eram todos bem pequenos. E você pode estar pensando que esse sonho do Saitama então possa ser uma espécie de premonição a respeito da chegada dos verdadeiros habitantes do subterrâneo, né? Mas eu acredito que não. Afinal, os habitantes do subterrâneo gigante já foram mostrados no mangá durante a luta do Garoto Imperador contra o Homem-Fênix, tanto na versão antiga quanto na versão atual, e todos já estavam mortos. E foi revelado mais adiante que foi a Doesse, aquela monstra capaz de controlar a mente de quem é atingido pelo seu chicote, que havia escravizado os habitantes do subterrâneo e feito eles lutarem entre si até a morte. E na realidade eles nem eram tão poderosos, já que o Garoto Imperador conseguiu derrotar vários deles sem grandes dificuldades após eles terem sido revividos pelo Homem-Fênix. Ou seja, o sonho do Saitama de que o povo do subterrâneo poderia surgir e serem fortes o bastante para conseguirem lutar de igual para igual com ele deve ter sido somente um sonho mesmo e nada mais. Porém, a conexão do povo do subterrâneo com as centopeias é muito interessante, já que no mural foi mostrado que elas viviam juntos no mesmo prédio, que mais tarde se tornou a base da Associação de Monstros. E se a gente pensar direito, dentro desse prédio existia um dos cubos de conexão com God, aquele cubo que acabou caindo em cima do Flash durante o desabamento da base da Associação de Monstros. O cubo inclusive é mostrado nesse esquema desenhado pelo Murata, onde podemos ver ele guardado numa sala com outros tesouros. Logo, a gente pode teorizar que o povo do subterrâneo encontrou esse cubo muitos anos atrás e entraram em contato com God. E provavelmente God fez eles construírem um altar de ressurreição ou de invocação para ele nas profundezas da Terra, onde só o povo do subterrâneo poderia acessar. Mas enfim, que eu falei um monte do povo do subterrâneo até agora e não disse nada sobre as centopeias, né? Bom, não tem como a gente saber ao certo, apenas teorizar, mas eu acho que as centopeias foram criaturas monstrificadas por God para servirem como protetoras do povo do subterrâneo, desde que eles trabalhassem a favor da sua ressurreição. E isso explicaria o motivo de centopeias gigantes igual a centopeia anciã estarem servindo ao rei do subterrâneo, que é muito mais fraco do que elas. Porque a impressão que passa ao vermos a escultura do rei do subterrâneo com duas centopeias ao seu lado é que ele as comandava. Porém, as centopeias têm nível dragão alto, enquanto o rei do subterrâneo, se for igual ao rei dos céus ou ao rei do mar profundo, era somente de nível demônio. Então eu acredito que as centopeias foram criadas por God para servirem de protetoras desse povo do subterrâneo.
Afinal, isso também explicaria o porquê de ter um pote com ornamento de centopeia no altar de sacrifícios do God, já que ali eram colocados os sacrifícios oferecidos ao God, e nesse cenário os habitantes do subterrâneo considerariam as centopeias como sendo representantes do poder de God. Outra coisa que se encaixa perfeitamente nessa teoria é o fato do Blast ter lutado contra a centopeia anciã 2 anos antes dos eventos atuais do mangá. Afinal, faz anos que o Blast procura pelos cubos de God por todo o mundo, e dessa forma, 2 anos atrás ele pode ter chegado até a base do povo do subterrâneo procurando pelo cubo, onde acabou lutando contra a protetora do cubo, a centopeia anciã. E a gente não sabe exatamente as circunstâncias dessa luta, apenas sabemos que a centopeia sobreviveu à luta, mas ficou muito ferida e com raiva do Blast, desejando se vingar do herói. Enfim, que nos 2 anos após a luta contra o Blast, a centopeia se recuperou lentamente, e também foi nessa época que a Psychos e Orochi tomaram a base do povo do subterrâneo para eles. E após terem sido derrotados pela Psychos e pelo Orochi e perderem suas casas, o povo do subterrâneo se viu obrigado a tentar fugir para a superfície, porém eles deram o azar de dar de cara justo com o Saitama. E depois de verem o líder deles ser facilmente morto pelo Saitama, os habitantes do subterrâneo não tiveram escolha a não ser voltar para sua antiga casa, onde foram escravizados pela Doess e depois mortos. Tá, mas e aquela centopeia que aparece no final do capítulo 155, o que ela teria a ver com isso tudo? Pois então, na escultura do Rei do Subterrâneo são mostradas 2 centopeias gigantes ao seu lado, então pode ser que existam 2 centopeias anciãs. Aquela que foi morta pelo Saitama e outra que por algum motivo estaria vagando pelas profundezas do planeta. Mas depois do alvoroço causado pelo Orochi e pela Tatsumaki, ela pode ter decidido voltar ao seu antigo lar. Claro que isso tudo é somente uma teoria, podem ter inúmeras explicações do porquê de ter uma sombra de centopeia sobre o altar de God. Inclusive explicações simples, como por exemplo, as centopeias serem uma das raças de monstros naturais que vivem naquela região, ou das centopeias terem tocado o cubo de God e desejado se tornarem poderosas. Enfim, as teorias vão até onde a sua imaginação vai. E agora eu pergunto pra você, o que você acha que é aquela centopeia no altar de God? Ela é uma centopeia gigante igual a centopeia anciã ou é uma centopeia menor igual aquelas que vimos na 2ª temporada do anime? Eu torço para que o próximo capítulo do mangá seja lançado logo e tenhamos uma resposta sobre esse mistério. Enfim galera, por esse capítulo é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E também considere se tornar membro apoiador do canal por apenas R$2. Eu inclusive estou planejando criar um Discord para os membros do canal para podermos discutir sobre vários assuntos de One Punch Man e de outros animes também. Enfim nerd, até o próximo vídeo. Valeu, fui!